Não basta querer ser mãe, não basta ter o desejo da maternidade. Ela também quer homenagear uma vítima, Isabella Nardoni. Será isso mesmo, produção? No vídeo de hoje, mais uma vez, a nossa pauta está em Suzane von Richthofen. Agora sobre isso que está circulando as mídias, as redes sociais, a respeito dela homenagear Isabella Nardoni. Você sabe quem é, né? E se não sabe, olha, que tem um documentário do caso Nardoni na Netflix. Ah, a propósito, vamos ter vídeo sobre isso por aqui também. Aguardem. Sendo que ela foi companheira aí de cela de Ana Carolina Jatobá. Vamos falar sobre isso e também vou responder algumas perguntinhas sobre o vídeo anterior sobre o caso Análise Espiritual de Suzane von Richthofen. Primeiramente, as minhas boas-vindas, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, permita-me. Eu me chamo Fernanda Rusveri e você é mais do que bem-vindo ao meu universo de arte, vida e espiritualidade. Fica comigo até o final desse vídeo, chega chegando, dá o seu joinha e também inscreva-se no canal e me siga lá no Instagram. Quero agradecer a cada um de vocês porque eu vi o quanto vocês gostaram do vídeo anterior sobre o caso, de Suzane von Richthofen, essa análise espiritual que eu fiz, que eu super me dediquei. Sei que o vídeo ficou longo, mas eu priorizei que eu falasse tudo em um só vídeo, o máximo que eu podia até aquele determinado momento, para ter num produto só, digamos assim, todas as informações que eu poderia estar compartilhando com vocês. Também ficaram algumas dúvidas, alguns comentários que eu quero aproveitar este vídeo de hoje para estar respondendo, enquanto a gente vai acompanhando esse caso, acompanhando a gravidez dela, o desenrolar, o desencadear dessa menina. Para mim, como eu sempre falo, como um instrumento de estudo, um instrumento de amadurecimento espiritual. E agora está circulando nas redes sociais a respeito de Suzane estar querendo homenagear Isabella Nardoni, que é aquela menina, acho que de 6 ou quase 6 anos de idade, que foi morta, ali pelos pais, na verdade pelo pai Alexandre Nardoni, se não estou enganada, e a madrasta Jatobá. Os dois se encontram presos até o presente momento. Eu acho que a Jatobá está em regime semiaberto. Tem um documentário da Netflix que traz esse assunto. Então, eu quero comentar aqui com vocês o seguinte: Ulysses Campbell é escritor e biógrafo do caso da Suzane von Richthofen, da Matsunaga e também daquela que era pastora, que eu esqueci o nome, que também vocês já me pediram para falar sobre ela, mas até agora eu não estudei absolutamente nada dessa mulher. Ela nunca me atraiu, eu acho ela estranha, mas chegaremos lá, né? E ele comentou em entrevista recente na Jovem Pan que Suzane sempre expressou o desejo de ser mãe e que ela tinha já pensado em 2 possíveis nomes. Por exemplo, se fosse homem, se fosse menino, chamar-se-ia chamar-se-ia é a conjugação correta nesse caso, Benjamin, e se fosse menina, chamar-se-ia Isabella. E que ele tirou essas informações de um documento do processo de execução penal deste caso. Então, ele acha, segundo esse escritor que acompanha, que tem, obviamente, sobre a vida dela no presente, ele tem muita autoridade. Ele julga que isso foi apenas uma coincidência, porque como isso saiu também no livro dele, e coincidiu com a gravidez dela vir à tona ao mesmo tempo que a Netflix lança o documentário, então ele entende que isso foi uma coincidência. Ele acha que é isso. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que isso é uma coincidência? Deixa nos comentários. A pergunta que eu me faço é o seguinte, até pra gente poder dizer se é coincidência, com mais prioridade ou não é coincidência, é que quando foi que ela teve vontade de ser mãe? Foi depois que ela conheceu a Jatobá ou ela já tinha? Porque isso pra mim daria a resposta mais certa. Se ela tinha essa vontade de ser mãe, cujo nome seria Isabella se viesse uma menina, então não teria sido influência de Jatobá se ela já tivesse isso com ela antes de estar convivendo aí na mesma prisão com a Jatobá, Ana Carolina Jatobá. Se veio depois da presença de Jatobá em sua vida, então eu acredito que a proximidade das duas, por serem 2 crimes que chocaram o país, por serem 2 crimes de muita crueldade e estarem elas no mesmo ambiente, então eu acredito que, olha, pode ter tido uma grande influência. A ideia de homenagear, segundo o que eu entendi de Ulysses Campbell, não foi a própria Suzane que falou. As pessoas começaram a deduzir isso, agora tratando-se de Suzane. Considerando que o biógrafo fala que ela gosta de chamar a atenção e que ela deixa isso claro, então pode ser sim uma estratégia. Inclusive, no vídeo passado, eu comentei que este mesmo biógrafo, Ulysses, ele fala que ela foi diagnosticada como narcisista e com perversidade camuflada. Seria uma perversidade camuflada
querer homenagear Isabela, sendo que ela conviveu com a pessoa que matou Isabela, Nardoni? Porque a gente não sabe exatamente quem matou, né? Exatamente qual foi a mão que matou a menina. Mas isso a gente vai discutir em vídeo sobre este caso, tá? Entendem o que eu quero dizer? Quando a gente fala em perversidade camuflada, e isso, ela foi diagnosticada deste jeito, né, com essa expressão, fica um pouco curioso se isso de fato é uma coincidência. Se de repente esse escritor possa estar sendo ingênuo, está defendendo de maneira correta. Eu particularmente não sei, mas quero saber da sua opinião. Você escreve aí nos comentários. Outro detalhe que me chama muita atenção da entrevista desse escritor na Jovem Pan, ele traz a curiosidade que o Daniel Cravinho, que era o namorado da Suzane na época, e foi ele que matou o pai de Suzane, ele escolheu não ser pai porque ele não quer passar pelo constrangimento de explicar ao próprio filho que o seu pai foi um assassino. Isso é muito coerente para mim. Isso mostra arrependimento por parte do criminoso, nesse caso, e também mostra consideração com o próximo. E uma vergonha. Como é que eu vou dizer para o meu filho que eu fui um assassino? Isso são considerações que este escritor traz e eu trouxe aqui para o canal para nossa curiosidade. Mas algo a gente precisa levar em consideração. Deus não erra. Se ela está grávida agora e ela tinha esse desejo forte, tanto que ao sair da cadeia se envolveu com o médico, enfim, ficou grávida, e a história está no patamar que a gente conhece, talvez a Suzane já estava com a companhia do espírito de sua desencarnada mãe antes de ficar grávida. Eu vejo isso como destino. Eu vejo que tinha que acontecer, espiritualmente falando. Portanto, eu entendo que esse desejo de ela ser mãe também é provocado pelo próprio desejo do espírito de voltar, de retornar à Terra, de reencarnar. Porque nós entendemos a necessidade da carne. Quando a gente está encarnado, como estamos agora, nós entendemos as nossas necessidades. Quando a gente tem fome, a gente entende a fome. Pelo pouco tempo que a gente passa fome, já dá uma enxaqueca, a gente fica mal-humorado. Não sei, eu sou assim, né? E eu tenho fome o tempo inteiro. Nós somos assim, nós somos vulneráveis à própria fome, à sede e outras dependências, outras necessidades do corpo físico. Essas mesmas necessidades, entendam que elas existem no espírito, na mente, no pensamento, em toda a energia que está em volta de um determinado espírito. Portanto, eu compreendo que neste caso, Marísia, esse espírito, no caso, né, que eu não se teria mais esse nome a partir de agora, não vai mais ter, não sei se realmente vai se chamar Isabela ou não, de fato tem a necessidade de reencarnar. Agora eu estou super curiosa, eu realmente quero saber. A gente vai ter que esperar para ver se realmente vai se chamar Isabela. Agora, respondendo algumas perguntas do vídeo anterior, que complementam todo este conteúdo. A Dani escreveu o seguinte: o espírito de Suzane não entende que a mãe não escolheu ficar louca? Gente, aqui ela está se referindo àquela primeira vida que aconteceu em Portugal. E se você não assistiu ao vídeo anterior, por favor, assista para entender o vídeo de agora, que não faz sentido você assistir isso e não assistir o anterior. Sei que ele é longo, mas vale o teu tempo, tenho certeza. Continuando aqui. E sim que ela não teve emocional para lidar com tudo, o espírito depois que morre não consegue assimilar o que aconteceu na vida terrena. Então, Dani, deixa eu te explicar. Com certeza, quando ela estava naquela vida, em Portugal, ela não tinha essa dimensão, esse tipo de conhecimento. Ela entende que a mãe ter ficado louca foi uma escolha. E em parte, isso é verdade. E eu quero explicar isso de uma maneira que fique super clara. Eu vou falar de novo algo que é tão comum eu falar aqui no canal que pode se tornar repetitivo, mas é que muita gente, né, ainda não ouviu. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, por aquilo que eu penso e por aquilo que eu faço. Você é responsável por o que você faz. Isso você entende, todo mundo entende. Por aquilo que você fala, você é responsável também. E por aquilo que você pensa. Sim, nós somos os nossos responsáveis. E nós precisamos ter as rédeas de nossas vidas aqui, firme. O que você escolhe para você. Obviamente que, voltando ao tempo de 1600 e alguma coisa, entre 1600 e 1700, estamos numa época mais antiga em que não tínhamos acesso a certos conteúdos. Então, o ato dela ter ficado louca é uma consequência do tipo de educação que ela teve e da pressão religiosa que também habitava nela. E, particularmente, quando eu olho para trás, sem querer te criticar nem julgar, mas eu me pergunto com sincera dúvida até que ponto a própria igreja, me refiro hoje à igreja católica, mas a igreja antiga da igreja católica, não foi um grande veneno nas nossas histórias, nas nossas vidas. De tanto mal, de tanto medo. Gente, recentemente eu fui conversar com a minha mãe, ela fica recebendo essas coisas que circulam com essas mulheres que fazem novena e coisa e tal, e recebe mensagens de WhatsApp falando absurdos, sabe? Que não vai ter mais sol, que não vai ter mais lua, que não vai ter mais isso, que foi um padre, que é uma profecia, que não sei o que não sei o que. Por que eu digo absurdo? Porque isso vai deixando a pessoa louca, dependendo da sensibilidade dela, dependendo da fragilidade, aquela mente, você está condenando aquela mente. E quem fala esse tipo de coisa, muitas vezes não tem responsabilidade sobre aquilo que fala. E fica na sociedade, vai passando de geração em geração e se perpetua. Nós precisamos cuidar com aquilo que nós escolhemos
pensar. Então, assim, quando eu falo em parte, é porque eu entendo que o livre-arbítrio é do espírito. E independente de que na Terra você tenha pensado assim ou assado, o espírito ele pode ter suas escolhas. Ela poderia não ter escolhido ficar louca na proporção que ela ficou. Afinal de contas, ela ainda tinha uma filha, então ela faz a filha se sentir culpada. Isso faz com que o espírito de Suzane tenha se enfurecido, porque olha só, o pai nunca deixou ela fazer nada. Então depois, o pai bate nela, é extremamente agressivo. E quando uma pessoa bate no outro, principalmente quando é alguém da família, isso é humilhante. Aí vem a mãe que te defende, e depois disso, a mãe fica louca. Por quê? Porque ela gostava mais do pai do que de mim? Sendo que ele estava errado? Sendo que ele estava sendo um monstro? Então, eu não devia ter nascido. Eu me coloco no lugar dela e eu capto uma energia de pensamento mais ou menos nessa proporção. Como se tivesse sido sempre um erro a existência dela. Fichas em casa. Que berinjela não dão paz pra Nina, coitada. Isso vai gerando a fúria no espírito de Suzane, porque ao mesmo tempo que a gente tem que entender que a mãe teve o seu livre-arbítrio, a sua escolha, tipo, o espírito dela foi fraco diante das circunstâncias, o espírito de Suzane também foi fraco, mas ela ainda era a filha. No caso, os pais são mais responsáveis neste ponto. Mas no fim das contas, todos nós somos pais, todos nós somos filhos, todos nós somos irmãos e todos nós somos mães. E não tem um manual definitivamente certo do que é certo e do que é errado proceder na vida. Então, levando em consideração a época, não tinha como o espírito da Suzane saber. Agora, quando o espírito dela desencarna, sim, ela pode ter mais acesso, porque a espiritualidade vai intervir de acordo com aquilo que aquele espírito consegue. Por exemplo, eles podem ter tido todas as instruções do mundo, como neste momento o espírito do pai da Suzane está tendo instruções e não sabe aceitar. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo sobre o estado dele. Mas olha só, eles têm várias instruções. Só que as mágoas, o rancor, ou o ódio que se instalou naquele espírito, como ciúmes, como tudo isso que é venenoso no nosso campo energético, não faz a gente entender, não deixa a gente ouvir o outro. Nas minhas consultas como terapeuta, muitas vezes eu quero passar uma informação e eu percebo que a pessoa não está ouvindo o que eu estou falando. E não adianta eu forçar a barra, eu tenho que deixar. Por que eu tenho que deixar? Porque ela não está conseguindo absorver aquela informação. Ela precisa falar primeiro, ela precisa colocar para fora aquele excesso de negatividade que ela está carregando. Aí só depois ela vai ouvir. Já aconteceu com algumas pessoas de terceira, quarta vez, no período de 1 ano ou 2 anos, quando eu vou falar de fato, quando eu vou falar novamente alguma coisa, aí ela entende. Mas a resposta que ela queria, ela demorou para entender, porque antes ela não estava sabendo ouvir. Aqui a Denise comenta, infelizmente, se ela foi diagnosticada como narcisista, a filha dela sofrerá por toda a vida com o convívio com esse ser de empatia zero. É fato. Agora, parece, o Ulysses Campbell fala que é comum, atualmente, que os psicólogos não venham ou psiquiatras, enfim, não venham a diagnosticar fulano de tal como psicopata, porque eles podem correr o risco de processo, então eles usam outros termos. Esse narcisismo no espírito, ele está diretamente associado à psicopatia, espiritualmente falando, ele está diretamente associado à falta de empatia, à rigidez, à frieza para com o outro. Você está sempre certo. É uma questão de você só olhar para o seu umbigo e o espírito, ele só enxerga a própria dor dele, ele desconsidera que o outro também sofre. Mas espiritualmente falando, é mais ou menos isso. Ainda que eu uso a palavra psicopata porque eu acho que ela fica mais clara dada ao grau daquela pessoa, ao grau de empatia, que é zero, óbvio, e ao tipo das coisas, a maneira como ela procede diante da vida e diante dos outros. E aí temos vários níveis. Mas espiritualmente falando, o espírito em si, ele nunca é 100% psicopata, porque a fagulha divina, a luz, existe dentro de todos nós. É que em alguns ela está muito pequena, em outros ela é enorme. Flávia diz o seguinte: o Manfred bateu uma única vez na Suzane quando ela o enfrentou no Dia das Mães, pois queria ficar com o Daniel. Daí ele meteu um tapa na cara dela. Depois desse fato, muitos consideram um estopim para ela querer matar os pais. Eu acredito que isso possa ser muito verdade. Ele bateu na filha. E isso pode ter sido gatilho. Bater por si só já é humilhante, como eu falei, mas tapa na cara é uma coisa que humilha 1000 vezes mais o outro. Então, considerando que o pai dela fez isso com ela, ele conseguiu despertar talvez o ódio que ela teve lá naquela vida em Portugal, como a Amélia. Só que lá não foi um tapa, foi um espancamento. E como aquela vida não, ao desencarnar, eles não resolveram tudo o que eles tinham para resolver, para poderem se limpar e se perdoarem e recomeçarem do zero, então
esses sentimentos, essa energia, tudo aquilo que aconteceu lá atrás, ele continua com a gente. Apesar de termos na vida atual uma personalidade diferente, um outro nome, sobrenome, outra data de nascimento e etc., a verdade é que nós somos uma continuidade de nós mesmos. E quanto mais a gente olhar para trás e enfrentar as coisas que passamos e saber superar cada uma delas dessa vida e de outras existências, nós conseguimos evoluir de verdade. Porque a evolução só acontece com uma consciência maior, ampla, e não uma consciência limitada, como estar reencarnado. Porque a carne nos limita. Ao ponto que vamos evoluindo, nós conseguimos, com este conhecimento, ou sem este conhecimento, porque temos também a intuição, que é importantíssima, frear os nossos instintos. E temos a escolha, a simples escolha de fazer o certo, de entender, de optar pelo bem, e não pela vingança, e não pelo ódio. Aí é de cada um, e cada um de nós é responsável por essas escolhas. Até mesmo uma simples frase que você profira pode voltar para você de maneira negativa. Por isso, sempre falo, zelem por aquilo que vocês falam e zelem por o que vocês pensem. E se estão pensando de maneira negativa, tira esse pensamento da cabeça, porque facilmente pode ser alimentado por obsessores espirituais e trazer gatilhos, né? Trazer sentimentos antigos à tona, porque eles ainda não foram 100% curados. Obviamente, muita oração e fé de verdade no nosso Pai. Espero ter respondido aos questionamentos, às perguntas de vocês, e se ficou mais dúvida, deixa aqui nos comentários. Quer fazer terapia comigo? Terapia quântica, terapia de vidas passadas? Entre em contato através do e-mail fernandaruser.terapeuta@gmail.com. Uma observação: para fazer a terapia de vidas passadas é obrigatório passar pela quântica. Não tem como não passar. Vai passar um vídeo em algum lugar aqui explicando o meu protocolo, meu método de atendimento. Um beijo na sua alma, fiquem com Deus. Minha gratidão a todos vocês. Até o próximo.